Olá, olá! Estamos de volta e prepare os bloquinhos de anotação, porque nós vamos receber um professor premiado no Brasil e fora do Brasil. Ele já ganhou título de Master Padeiro pela Revista de Panificação Brasileira em 2020, como o melhor padeiro das Américas pela CIPAM em 2019. Também recebeu o prêmio Baker Topper da revista Padaria em 2018, entre muitos outros, perdão. E já adivinharam de quem eu estou falando? É isso mesmo, a aula show de hoje vai contar com a presença do padeiro artesão Marcos Gugel, que além de vários prêmios, ele acumula no currículo também estágios e treinamento nas principais padarias e centros de formações do mundo, né? Já passou pela Itália, pela França, por Portugal, pela Espanha, então o currículo é vasto. Gugel, obrigada pela sua disposição em compartilhar conhecimento conosco, e para você que nos assiste, interaja com a gente no chat, nós vamos repassar todas as dúvidas, todas as perguntas, comentários ao final aqui dessa grande aula. Professor Gugel, vamos lá, é com você. Ok. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês nessa tarde maravilhosa. E eu espero contribuir com vocês, com nossa área de panificação, algumas das experiências que eu aprendi para dividir com vocês nesse momento. Jéssica já me apresentou, né? Eu sou o Gugel Padeiro Artesão, Marcos Gugel. Eu sou proprietário e fundador da Campo Fértil de Padaria Gourmet, que está situada aqui na região metropolitana de Recife, em Igaraçu, Pernambuco. Então, como muitos de vocês que estão me ouvindo, também sou panificador e sou padeiro também. Então, é uma honra para mim muito grande estar aqui. Desde já quero fazer um agradecimento muito especial à BIP por esse momento, né? E agradecer também os nossos patrocinadores aqui, nossos que estão patrocinando nesse momento, nossos moinhos locais, a Bung, o Moinho Cruzeiro do Sul, aqui da nossa região, e o M. Dias Branco. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do pão francês, né? O pão francês, que ele é o nosso carro-chefe da nossa padaria. Então, a gente vai falar um pouquinho da autólise do pão francês e qual é a importância. E também eu vou aqui mostrar para vocês um pouquinho, nessa hora que nós vamos estar juntos, do pão francês manual com levain, com fermentação natural. E vou explicar para vocês aquilo que vocês devem fazer, aquilo que vocês não devem fazer, o tempo que vocês devem deixar de fermentação, o cuidado que deve ter para ele não ficar um pão ácido ou um pão acético demais, né? Mas que é um pão muito saboroso. Já de antemão, a gente pode mostrar para vocês. Vou pedir aqui para mostrar, ó, pão francês manual com fermentação natural com levain. Ali a gente tem ele feito na chapa. Depois vou passar a receitinha para vocês também, dessa receita do pão francês manual, feito com autólise na chapa. E antes de começar, muitos de vocês devem saber a historinha da Alice e o gato, né? Então, o que acontece? A Alice vai caminhando pelo caminho e encontra um gato na árvore. E aí ela pergunta, senhor gato, para onde é que vai esses dois caminhos? Aí o gato responde para ela, para onde é que você quer ir? Né? Então, para onde é que você quer ir? Ela diz, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Né? Então, o que eu queria dizer com isso? É que se nós não soubermos para o caminho que devemos seguir, a gente vai para qualquer lugar, a gente começa a tirar para um lado, para o outro, e não segue o caminho dos princípios e vai fazendo atalhos nesse meio caminho, né? Então, existe um grande coach brasileiro que ele diz o seguinte, se atalho fosse bom, era caminho,
Então, nesse momento, nessa live que nós estamos fazendo agora, que essa tarde seja um momento de luz para nós, né? Que seja um momento de a gente abrir os nossos horizontes e ver novos caminhos que nós possamos trilhar nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, porque também nossas empresas foram muito atingidas nesse momento. Então, é um momento de luz. E eu quero, nesta tarde, trazer para vocês esse momento, essa aprendizado da autólise no pão francês, a importância que é a autólise no pão francês. Então, vou fazer uma filinha aqui, pessoal. Então, o que é autólise ou autolise, né? Nada mais é do que você misturar a farinha com a água por 2, 3 minutos. Somente isso. Essa técnica foi desenvolvida pelo professor Raimundo Cavel, que é um francês muito estudioso na área de panificação. E ele desenvolveu isso aqui por quê? Porque na época da Segunda Guerra Mundial, quando passou, se começou a fazer muita industrialização do pão e foi perdendo essa técnica que existia no passado. Então, nós passamos com a industrialização muito americana, começou a fazer os pães, esses pães que nós conhecemos hoje, né? Sem fazer essa autólise, essa mistura da farinha e água. E aí, o pão começou, ele sentia que o pão perdia um pouquinho o sabor, o aroma, a textura. E o que ele fez? Ele começou a fazer o autólise. Então, ele diz o seguinte, que basta você fazer 15 a 20 minutos de autólise para você ter um resultado muito melhor no pão. O que vai acontecer quando você faz 15 a 20 minutos de autólise no teu pão? Você vai hidratar a farinha, então você vai abrir, ela vai dar muito mais textura, ela vai reter mais o gás carbônico, o CO2, então vai ajudar muito melhor na tua fermentação, no salto de forno que você vai ter e no aroma do seu pão. Então, são duas coisas. Essa é uma. A segunda é que você fazendo autólise, nesses 15, 20 minutos, você vai liberar uma enzima que é natural da farinha, que se chama protease. O que acontece com essa enzima, a protease? Ela libera isso aqui aos poucos, e você vai ter um pão, que isso é natural da farinha, ela está tendo na farinha, mas ela precisa de um tempo para essa liberação. Quando você libera essa farinha, essa enzima, desculpa, a protease, o que acontece? Você vai ter o seu pão vai ficar com mais extensibilidade da massa, você vai poder ter uma hidratação um pouquinho melhor, e aí o batimento que você vai levar para a maceira, para fazer o atrito mecânico com ela, você vai reduzir esse batimento. Então, isso é uma importância muito, muito, muito boa para nós, porque ali você está reduzindo o tempo de batimento, você vai ter uma extensibilidade maior na massa, você vai poder trabalhar ela com muito mais extensibilidade, e que eu vou mostrar para vocês agora aqui. A gente tem aqui um pão que nós fizemos agora há pouco, está fermentando. Nós temos aqui um pão que a gente vai passar agora para mostrar para vocês como a gente faz ele, por isso que a gente chama um francês manual com levain. Então, eu vou passar aqui na modeladora, vou mostrar para vocês como é que a gente modela, coloca nas telas de pão para deixar fermentar. Geralmente, depois no finalzinho eu vou passar a receita desse pão para vocês, no final eu passo a receita desse pão. Então, normalmente nós deixamos quanto tempo de fermentação? Em torno de 4 horas a 5 horas. Por quê? Porque quando você usa o levain, o que acontece? Se é um pão que você vai assar no mesmo dia e você não usa a tecnologia do frio, porque a gente vai falar do congelamento, que eu vou mostrar para vocês também aqui, a questão do congelamento. O congelamento para você fazer com máquinas, como nós temos aqui, ultracongeladores, ou também você fazer o congelamento para quem não tem condições de comprar uma máquina ideal, que seria essa máquina ideal, que seria um ultracongelador,
você faz com um freezer. Também não deixando uma durabilidade muito grande. Não é o ideal seria o ultracongelador. Mas se você tem uma padaria pequena, não consegue fazer, não ter essa máquina no momento, você começa a usar um freezer, como eu fiz. A minha vida foi assim. Eu faço o pão congelado há 25 anos. Né? Eu tenho 35 anos de pães de fermentação natural. E faço há 25 anos o pão francês congelado. Né? E congelando, iniciei congelando no freezer. E depois você vai adquirir um ultracongelador, que seria o ideal. Mas é para quê? O que eu gostaria de passar nessa tarde para vocês? É para que a gente quebre os paradigmas. Nós precisamos quebrar os paradigmas. Né? De que eu não posso fazer porque eu não tenho capital para comprar. Não, eu posso começar fazendo num freezer e depois eu vou comprar um ultracongelador. Outra coisa que eu sempre, na minha empresa, nós não trabalhamos no domingo, é um caso diferente, porque a gente está no interior, então eu não abro no domingo. Mas o meu pão, eu comecei dessa forma fazendo congelamento, então o meu pão, que a gente chama o regra 3, ele é sempre congelado. Né? Então eu sempre faço uma quantidade, vou falar para vocês depois um pouquinho da fermentação, quanto que você deve usar de fermentação, e aí você começa a fazer esse trabalho. Então, é um trabalho pequenininho, porque nós temos que inovar, nós temos que quebrar esse paradigma que é possível fazer. E com pouca coisa, isso que eu queria passar para vocês, com pouca coisa a gente pode fazer. Né? Porque, nesse momento, a gente está atingindo pessoas de grandes empresas, né, que têm condições de você comprar um equipamento, e pessoas que estão começando, pessoas que têm a sua pequena padaria, principalmente aqui, nós aqui do Nordeste, são pequenas indústrias. A maioria dos nossos associados aqui são pequenos. Então, eu queria passar para essas pessoas que faça, né? E eu vou ensinar o processo aqui muito rapidinho. Então, agora a gente vai ali para a modeladora, eu vou explicar para vocês. Desculpa, a gente vai fazer a autólise agora. Primeiro, a gente vai fazer a autólise lá na maceira. Então, eu tenho ali, vou para cá, eu tenho aqui 2 quilos de farinha, eu estou fazendo um pouquinho, e aqui eu estou com a água. A água da hidratação, da autólise, eu estou colocando 48%, então, aqui está com 96, está com 2 quilos, e aqui com 960 gramas de água, ok? Vamos lá? A autólise, pessoal, a gente faz, ela é muito simples, né? Você pode fazer manual. Deixa eu... Só um minutinho aqui que a gente está posicionando a câmera aqui, tá bom? Pode chegar um pouquinho? A gente ver aqui. Como já pesei a água, então 2 quilos de farinha, 48% de hidratação, nós estamos colocando. Aqui você trabalha na velocidade baixa, é só você fazer a mistura da farinha e água, 3 minutinhos, não há necessidade de você fazer um trabalho mais alongado. Então, você faz essa autólise. Depois de você fazer essa autólise da farinha e água, você pode colocar isso aqui na geladeira a 4 graus, se você tiver. Se você não tiver e for fazer no teu pão francês, você pode deixar 20 minutos. Por que eu coloco na geladeira? Porque aqui eu vou dar uma autólise de 1 hora, tá? Então, ela vai pegar um friozinho na massa, né? Vai ajudar muito. Eu estou fazendo isso aqui agora porque no final da live eu vou mostrar para vocês a diferença que acontece de você fazer o autólise na massa e de você mexer só a farinha e a água para você ver a diferença que tem. Essa extensibilidade que a gente vai ter com a quebra, porque o que acontece? A protease é uma enzima que vai quebrar a proteína do glúten. Então, na hora que essa protease quebra a proteína do glúten,
eu tenho uma extensibilidade melhor na massa. Então, eu vou ter um pão muito mais extensível, eu vou ter uma textura nesse pão, eu vou ter uma retenção do gás carbônico, então eu vou usar menos fermento, né? Eu uso menos fermento, eu posso fazer ele só com fermentação natural, ou posso colocar 1% de fermento biológico, e aí eu vou ter essa retenção. Por que eu faço a casadinha? Porque na hora que eu uso o fermento biológico e uso o levain, eu vou ter um pão menos ácido, eu vou quebrar essa acidez do pão, tá? Então, eu vou quebrar esse cheiro do fermento, que às vezes você pega um pão e está com aquele cheiro forte de fermentação. Então, isso, o levain vai te ajudar muito nisso aqui. Então, por isso que é importante. Aqui a gente está mais um minutinho. Deixa eu só dar uma paradinha, dar uma mexidinha aqui na massa. São... E aí vai de acordo com a farinha. Eu coloquei aqui 48%, talvez vai precisar um pouquinho mais de água. Eu vou pegar mais um pouquinho de água. Então, depende da farinha que você está usando, você aumenta um pouquinho. Geralmente a gente começa com 48%, 50%. Por quê? Porque como eu vou usar para cada quilo de farinha 200 gramas de levain, então o levain ele tem 70% de água, mais ou menos. Então ele vai mais água na massa, tá? Então isso que é muito importante. E aí a gente vai deixar essa autólise descansando ali um tempinho para vocês perceberem, eu mostrar para vocês no vídeo a diferença que é você fazer um pão com autólise e sem autólise. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar só um pouquinho mais de água, que essa aqui vai dar 50% de água. Segurei. Então, pessoal, é muito importante, sabe? Você muda muito o aroma do pão, a textura, quando você está fazendo essa autólise. Aqui já está ok. Olha, misturou, ok? Aqui agora a gente vai colocar... Vamos lá para a mesa, que eu vou mostrar aqui um pouquinho. Olha, o que acontece? Na hora que você fez a autólise, veja que não tem extensibilidade nenhuma, a massa se quebra. Se a gente deixar essa massa 20 minutos, 1 hora, você vai ver que vai mudar. Olha, se eu puxo a massa, ela se quebra toda, ó, né? Então, não tem extensibilidade. Então, a gente vai colocar aqui, vou deixar um pouquinho Vamos deixar... Como aqui no Nordeste faz muito quente, muito calor, então a gente coloca um pouquinho na geladeira. Vou pedir aqui a ajuda do Rafael, coloca na geladeira um pouquinho, aqui. E agora, a gente vai passar aqui para vocês, a gente está fazendo o inverso para vocês entenderem um pouquinho. Fizemos a autólise. Agora eu tenho já um pão pronto aqui, ó. Então, essa massa, o que acontece? A gente pesou com 100 gramas, essa menor, fizemos a bolinha, tá? E deixamos repousar por 2 horas. Então, está em repouso aqui 2 horas. Agora, a gente vai passar na modeladora com farinha de rosca. Pedir ajuda aqui para o meu Rafael. Um pouquinho de farinha. Vamos passar aqui.
Colocando aqui, Rafinha. Ó. Apertar mais? Oi? Chamar um pouquinho. A gente usa a modeladora. Dá uma colada aqui, Rafinha. Está ao vivo. Vamos lá. Deixa eu ver. Isso. Foi? Ok? Aí esse aqui a gente leva lá para a mesa, e aquela câmera fica melhor. Tá conseguindo ver a imagem aí, pessoal? Vocês vão dando feedback aí para a gente, tá bom? Pronto. Aqui já dá para ter uma noção. Vamos levar lá para a mesa maior. Aqui a gente... Basta uma. Segura aqui. Olha. Aí eu pego... Por que a gente chama francês manual? Porque o acabamento dela é manual. Isso aqui fazem muito lá no Acre. Lá no Acre eles fazem muito esse pão. Na verdade, eu aprendi com o pessoal lá do Acre fazer esse pão. Tem uma gratidão muito grande. Eles fazem muito esse pão lá. E o que eu introduzi? Eu introduzi o levain e a autólise no pão. Então, esse aqui foi feito a autólise. Geralmente, pessoal, quando a gente vai dominando a técnica da autólise, essa autólise, eu estou com a autólise aqui de 11 horas. Mas, para você fazer uma autólise de 11 horas, você precisa ter uma refrigeração boa. Então, basta você fazer 20 minutos, já é o suficiente. Quando você vai desenvolvendo mais a técnica, aí você pode aumentar um pouquinho. Olha, aqui arrumou na... Ok? Fica essa pontinha. Aqui agora vai fermentar. Então, mais ou menos aqui agora 2 horas. Então, fizemos a autólise, 1 hora, deixamos ela fermentar. Depois da bola, fizemos a autólise, fizemos a massa, fizemos a bolinha, deixa fermentar 2 horas e depois passa na modeladora e faz na mão. Por que na modeladora? Para poder dar uma ajuda, porque senão é muito pão, aí você acaba atrasando o trabalho. Então a modeladora ajuda e você finaliza na mão. Pronto, enfim. Agora eu vou pegar lá no armário um que já tem e vou colocar para assar. Tá bom? Que já está pronto para vocês dar uma olhadinha. Faz o outro, Rafinha. Pega para mim lá o outro. Olha, porque como a gente tem tempo, o tempo nosso é curto e o de 150 é esse? Então pega lá o outro. A gente assa o outro. Ele fermentava mais um pouquinho, tá bem? Ó, a gente tá colocando o dedo aqui, ele tá subindo, então dava para esperar. Mas a gente vai colocar um pouquinho ele verde por causa da nossa hora, porque senão não dá para vocês observar. Você dá o corte, né? Esse aqui é o pão francês manual com levain, tá bem? Ele fica muito mais aromatizado, fica com a textura totalmente diferente, o sabor dele é diferente, não tem aquele gosto de fermentação, entendeu? É um pão muito bacana. E depois você pode fazer o pão que está na chapa. Vamos lá? Botar no forno. Pedir ajuda aqui, a Rafinha. Tá pegando? Aqui vai dar uns... Vou fechar outra. Ok. Dá o tempo. 15 minutos. Vai passar mais ou menos ali a temperatura de francês normal.
vai passar em torno ali de 15 a 17 minutos, depende do teu forno. Forno de lastro, forno tubo, mais ou menos também 13, 14. Depender da cor do pão, né? Se quiser um mais coradinho, aí você vai tirar. Fica um pão muito saboroso. A gente pode até abrir. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma faca aqui que eu tinha. Faca de serra. Me alcança ali, por favor. Essa faquinha. Vou abrir para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ok. Ó. Esse aqui eu fiz com autólise bem maior, 12 horas. Veja. E não afeta, não oxida a farinha tanto, tá? Não fica, não muda a cor do pão, fica perfeito, tá? E aí você pode fazer um pão na chapa, com requeijão e queijo parmesão. Pronto. Então, pessoal, a gente fez aqui o pão manual, está assando. Enquanto está assando o pão manual, nós vamos falar um pouquinho do congelamento, tá bem? E aí, depois, no final, a gente abre pergunta e eu passo bem direitinho a receita para vocês, tá bem? Eu vou pegar aqui um pão que está congelado. Isso aqui eu trouxe lá da... Para cá. Olha. A temperatura a fermentação do pão, geralmente a gente usa de 5 a 6 gramas, de 5 a 8 gramas por quilo, vai depender de quantas horas você vai estar com o pão. Então, por exemplo, se você for ter uma fermentação de 6 horas, em torno de 5 gramas a 6 por quilo de farinha. Se você aumenta um pouquinho mais, esse aqui você vai reduzir. Aumenta mais as horas. Se fazer o regra, por exemplo, você vai fazer o regra com 12 horas, aí você pode diminuir a farinha. Geralmente eu uso aqui no Nordeste, né, aqui em Pernambuco, nós usamos para 20 quilos de farinha em torno de 45 gramas de fermento biológico fresco, né, que vai dar em torno de 0,22,5% de farinha para cada quilo de pão. E o pão é congelado, ó. Tá vendo? Aqui, eu pego esse pão francês. É porque o pão francês, quando ele congela, geralmente eu faço lá na minha empresa, eu sempre dou, se eu não tenho ele pronto, eu faço de manhã, congelo e à noite eu tiro ele para fermentar, porque ele vai passar umas 5 a 6 horas para descongelar e vai começar a fermentar. Então, lá eu tenho uma fermentação de mais ou menos 12 horas, de 11 a 12 horas. E aí ele vai fermentar de 5 horas, mais ou menos, a 6 horas, que o pão fica muito mais crocante, muito saboroso. Ó. Esse aqui é um pão feito com congelamento. Veja que pão maravilhoso. Né? Então, isso é muito importante. Aí que simplesmente você vai colocar, vai arrumar o pão. Quem não abre no domingo, como eu, por exemplo, né, eu não trabalho lá na minha cidade, não compensa você trabalhar no domingo. Então, não há necessidade de trazer o padeiro vir fazer o pão, né? Ou então você fazer uma fermentação durante o dia, colocar um fermento, ou então tem que usar mais melhorador para fazer um pão fermentado de longa hora, 12 horas, né? Ou 15 horas, 18 horas, que tem muitos pães que fazem. Aí você faz uma fermentação dessa, ele vai descongelar. Traz aquele outro, Rafa. Eu trouxe um também aqui, eu tirei aqui de manhã, já nós chegamos aqui, eram as 11 horas, ele ainda está um pouquinho, ainda fermentava mais um pouquinho, mas aqui, ó, está aqui, ó, está fermentando. Então, daqui a pouquinho, quando a gente terminar de sair aquele que está lá no forno, a gente vai assar esse pão aqui. Então, vamos lá para recapitulando. Deixa eu só ver aqui um pouquinho da fila que eu vou falar mais.
Então, para você fazer o congelamento, tem tempo. Geralmente eu entrego para alguns hotéis que usam o nosso pão. Para 15 dias de congelamento, não há necessidade de você mudar seu melhorador. Você só ajusta a fermentação para o tempo de hora que ele vai colocar. Não há necessidade de você mudar. Se você passar desse período de 15 dias, você vai ter que procurar um melhorador específico para congelamento, que aí existe um melhorador que você vai usar. Mas para você fazer para a sua padaria, veja, se você tiver 15 dias de pão congelado, por exemplo, você pode fazer só o francês? Não. Lá eu faço pão doce, nós chamamos aqui um pão chamado semidoce, que são os pães semidoces, com teor até 13% de açúcar, né, de 10 a 13. Então, a gente faz o bolachão, que a gente chama, crioulo, carteira, pão Recife. São esses pães, eu consigo fazer todos eles congelados. Então, isso você ganha tempo na produção. Imagine você estar na padaria, aí está mexendo lá 5, 10 quilos de pão doce, que você podia fazer 50 quilos de pão doce, né, 2 batidas na sua maceira pequena, faz lá 50 quilos de pão, congela esse pão, você vai ter a semana todinha o pão para você só ir lá, tirar o pão doce para poder ele fermentar congelado, sem problema nenhum. Vai ajustar só o fermento. O pão doce você tem que ajustar um pouquinho mais o fermento, né? Mas o pão francês, você pode fazer na sua padaria usando para uma fermentação de 6 a 8 horas, você vai colocar 6 gramas de fermento fresco. Eu só trabalho com fermento fresco, tá? Então, e o fermento biológico você reduz para 4 gramas, mais ou menos, o fermento seco, né, que o pessoal usa. Então, você consegue fazer isso aqui, gente. E isso vai te ajudar muito a você ganhar produtividade, né? Você, de repente, o padeiro adoeceu, não veio, né? Não veio trabalhar. Tem muitos casos aqui, às vezes a pessoa não veio trabalhar. Pronto. O que é que você faz? Se você tem um pão congelado, né, para trabalhar 1 dia, 2 dias, muda completamente, né? Você ganha produção. Então, por isso que é importante. Ah, eu não consigo trabalhar, Gugel, eu não consigo comprar um Ultra. Começa no freezer. Vai começando no freezer devagarinho, né? E vai fazendo. Como é que você faz? Você pega uma bandeja de inox maior, você pode ser, e, como eu mostrei para vocês no início, coloca o pão aqui dentro, modelou o pão, colocou na bandeja, vai direto para o freezer. E ele vai congelar e você vai poder usar. Até você conseguir comprar um ultracongelador, que seria o ideal para você fazer. Então, já falei como calcular a fermentação, né? Em torno de 6 a 8 horas, 5 a 6 gramas por quilo. Serve para também o pão doce que a gente faz, o semidoce. E também, pessoal, você pode vender esse pão pré-assado também na sua padaria. E embalar no saco, já quem tem aquela câmara de congelamento na loja, você pode já pré-assar o pão e vender ele pré-assado. Já é um outro ganho que você pode ter. Então, por exemplo, esse pão aqui que eu trouxe é um pão feito congelamento e foi assado e estava na câmara fria e eu tirei para trazer para vocês, para mostrar. Esse é um pão de 100 gramas, que é um pão para fazer um pão um pouquinho maior, tá? Então, vamos lá. Pronto, gente. Mais ou menos o que eu tinha que falar era isso aqui. Agora eu vou abrir aí as perguntas, né? Que vocês tiverem para a gente fazer esse bate-papo aí com vocês. Já está chegando? Tem pergunta, Marcelo? Tem bastante pergunta aqui para você, Gugel. E tem muito comentário, muito elogio. O pessoal está participando bastante da sua aula, viu? Posso passar algumas para você? A rocha, como diz aqui. Então, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. O Hamilton Oliveira, ele está perguntando, essa técnica de autólise, ela pode ser feita com pré-mistura? Olha, pode ser feito se você não tiver o fermento, tá? Mas
porque ali vai conter o sal, né, a pré-mistura, né? Então, seria melhor que não tivesse o sal, se tivesse só a farinha e água, porque o sal pode dar alguma interferência, mas pode ser feito. Não alongar ela, você fazer 1 hora, não alongue muito, como eu falei para vocês que fiz aqui com 11 horas e tal, porque aí pode talvez dar o sal ele dá tipo uma coloração, uma mancha daí depois, tá? Então, se você alongar Perfeito. muito. Perfeito. O Aquiles Carlos do Santo, ele mandou aqui 3 perguntinhas. A primeira perguntando se a autólise ela é feita em temperatura ambiente ou em ambiente refrigerado. Então, gente, olha, veja só. O Brasil é um continente, né? Grande que só. Cada lugar é um clima, né? Nós aqui no Nordeste temos, ou no sul do Brasil, se for no verão, é importante você colocar na geladeira, tá? Se você estiver fazendo pão francês, como eu faço na padaria, 15 minutinhos, 20, o que que eu faço? Eu coloco na maceira, farinha em água, mexo ali uns 3, 4 minutinhos, 5, porque o volume é maior um pouquinho, desligo, deixo lá 15 minutos e vou fazendo, modelando outros pães, vou arrumando outras coisas, enquanto ela descansou lá. Basta você dar 15 a 20 minutos, aí você pode deixar na maceira. A água está bem gelada, né? Você está usando a água 0 graus, né, para poder fazer o pão francês. Agora, se eu for fazer uma quantidade menor e eu puder tirar ela da maceira e jogar na câmara fria, no refrigerado ou na geladeira, fica melhor, tá? E se você for deixar dormir ela, fazer um tempo maior, coloca na geladeira. É importante. Perfeito. Aí ele fala bem assim, tem que ter um tempo mínimo e um tempo máximo aí da autólise do francês? Olha, no mínimo você deixar de 15 a 20 minutos. Esse é o mínimo, 20 minutos, tá? 15 a 20 já é o Uhum. suficiente. O máximo, geralmente, se você não refrigerar, eu indicaria que você fizesse no máximo 6 horas, tá? Quando você domina. E for assar o pão, se ele tiver 17 de altura, ele vai ficar muito queimado o seu pão. Aí o cliente não gosta, o cliente às vezes gosta um pão mais branquinho, douradinho, né? É assim. Então, e o lastro também, a média é 220, 210, 220. Mas, de repente, o teu lastro é muito forte, né? Aí você tem que ter esse cuidado, mas essa é a média. No forno turbo, que aí o forno turbo já é uma temperatura mais ou menos padrão, né?
é em torno de 180, 170, 180 graus, mais ou menos 14 minutos, tá? 14 a 15 minutos. No forno de lastro, vai entre 17, 18 minutos, tá? Mais ou menos isso aqui. Perfeito. Professor, você citou lá, teve uma pergunta falando sobre pré-mistura, né? E aí teve uma outra que chegou aqui para a gente, do Walter, perguntando se dá diferença no produto final quando usa pré-mistura. Olha, depende, às vezes não dá essa diferença. Assim, vai de preferência de cada pessoa, né? Eu prefiro trabalhar sem ser a pré-mistura, porque eu consigo balancear mais a farinha, entendeu? Então, eu consigo ajustar, às vezes, o sal, né? Então, vai depender muito de cada um, tá? Isso vai depender muito do que você, prefere, eu digo assim, né? E é um processo que ajuda, porque às vezes a gente tem dificuldade. No nosso ramo é muito engraçado, porque às vezes nós temos assim pessoas que têm dificuldade, às vezes, na leitura, de fazer um cálculo, né, às vezes a ficha técnica, a pessoa não tem a ficha técnica corretamente para você poder balancear uma receita, né? Vocês viram que eu usei só 1,8 de sal, né? Então, 1,7, 1,8, tem gente que usa 2%, então depende muito. Assim, no meu caso, eu prefiro fazer sem a pré-mistura, mas você pode fazer com a pré-mistura. A autólise não há problema, porque você não colocou o fermento natural e não colocou o fermento biológico. Então, a autólise você não se faz com fermento, você faz sem o fermento, tá? Mas ela pode conter o sal, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro fazer, a minha preferência é fazer sem o sal, tá? Perfeito. E tem uma farinha que o senhor recomenda, que tem uma qualidade melhor para essa hidratação? Tem isso? Tem uma farinha, um tipo de farinha específica? Olha, o pessoal questiona muito isso aqui. Veja só, gente, depende do pão que eu vou fazer. Veja, eu vou contar a historinha. Eu fui visitar uma padaria, veja, nós temos farinhas, se chama extras, né? Nós temos aqui a Bung, que é a extra clara, a M. Dias tem a extra clara, o Moinho Cruzeiro do Sul tem a rosa clara, né? Que é a extra clara, rosa. Então, veja só, são farinhas que os moinhos desenvolveram próprio para o pão francês, não é verdade? Isso é para fazer pão francês. Então, é uma farinha de um teor maior. Às vezes, ela pega um pouquinho menos de hidratação, mas é uma farinha específica com o pão francês que ela vai te dar aquela qualidade. Essas farinhas vão te dar sempre aquele pão francês perfeito, né? Ok? Esse é o tipo. Agora, eu já vi gente usando extra clara para fazer bolo. Mas a farinha, tudo bem, vai sair um bolo bom, até sai. Mas eu estou pagando mais caro numa farinha para mim ter um pão francês de qualidade. Nós estamos falando aqui de qualidade. Por quê? Porque o nosso pão francês é o nosso rei, é o nosso príncipe da padaria. A gente precisa cuidar dele. Veja, gente, eu faço pão de fermentação natural há 35 anos, ou mais até, desde 5 anos com a minha mãe, eu tenho 52, tá? Eu digo 35 anos porque com 16 anos, 15 para 16 anos, eu tinha a minha primeira padaria artesanal, fazia tudo na mão, tá? Veja, eu fui conhecer fermento biológico com 20, 22 anos de idade, mais ou menos, que eu não sabia usar. Eu sabia que existia, mas não sabia usar, tá? Então, a gente tem que entender que cada coisa é para uma determinada função, para cada farinha para fazer um tipo de pão. Então, assim, se eu tenho aqui uma extra clara, que eu tenho, né, a Bung, o Cruzeiro do Sul, a M. Dias, que fornece essa farinha para que a gente tire o melhor pão francês. Então, eu tenho que fazer o pão francês. Está saindo. Vou mostrar para você rapidinho, volta aqui o comentário. Vem para cá. Vamos tirar? Vou tirar aqui, Rafael. Deixa eu tirar aqui primeiro.
Isso aqui acho que é fino. Pega, Rafinha. Estou pedindo uma ajuda aqui. Vamos colocar, pode colocar aqui. Vou tirar a outra lá. É isso. Ó, pessoal. Olha que pão bonito, ó. Aqui. Veja que pão fantástico, ó. E aqui feito com levain, tá? Então, esse pão vai chamar a atenção de quando você colocar no seu balcão na padaria, vai chamar a atenção. Ele fermentava um pouquinho a mais, é porque a gente não tem tempo, né? O horário desse, eu nem sei como é que está o tempo da gente, Jéssica. Me ajuda aí, porque eu falo muito. Vamos lá. Então, esse aqui fermentava mais um pouquinho. Você pode ver que eu trouxe esse daqui, ó, ele já está é a mesma gramatura, mas esse aqui já está... Então, ele fermentava no tamanho desse. Mas aqui foi para vocês terem noção, né? Então, a gente fez aqui autólise, né? Você retém a autólise vai avisar 5 minutos antes de encerrar. Falta 5, é? Ah, tá. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho? A autólise faz eu reter o gás carbônico, né? Ela vai quebrar essa enzima da protease, que é a enzima que existe no glúten, que é uma enzima natural, vai dar mais extensibilidade na massa. Então, vou deixar esses pães aqui. Eu quero mostrar para vocês agora, eu vou assar o pão congelado, tá? A gente vai assar o pão congelado. Rafa, tu tira aqui para mim, isso aqui. Pode tirar essas duas. Aqui, gente. Vai. Vai lá. Eu vou pegar, eu vou colocar para assar e volto a falar da farinha para vocês, para dar a resposta da farinha. Tu me alcança ali o francês, por favor? A gente vai colocar o pão francês congelado, que a gente tirou de manhã aqui. Ele está com... Aquele outro também, pode trazer. Olha, ele fermentava mais, mas não tem tempo. A gente não tem tempo, eu preciso colocar ele no fogo, tá? Então, esse aqui, ele está com... Deixa eu ver, 4 horas, 6 horas de fermentação, tá? Aí vocês vão ver que pão espetacular. O pão congelado, quando você assa ele, ainda você pode botar no forno um pouquinho verde, né? Ele, que a gente chama, não deixar ele fermentar muito. Você coloca um pouquinho mais cedo. Vamos ver se essa aqui vai sair melhor, porque esse aqui ficou mais tempo ali, fermentando. Então, enquanto ele coloca lá para assar, a gente volta a falar da farinha. Aqui, Rafinha, pode botar no forno. Vamos botar aqui. Pode dar o vapor. Bota aí o tempinho. Olha, gente, então vamos lá. A gente estava falando da farinha, né? Então, se o pessoal da engenharia do moinho faz uma farinha para que a gente tenha o melhor pão francês, por que a gente não faz o melhor pão francês? A gente precisa ter o cuidado. Então, a pessoa diz, está diminuindo o consumo de pão, a padaria, não sei o que, tal, essa situação que a gente está vivendo. Então, a gente começa a introduzir o levain no pão, faz um pão diferente como esse aqui, que eu mostrei para vocês, o pão manual, você vai atrair o cliente. Então, você começa a mudar isso aqui. Porque o cliente teu, se ele não comprar na sua padaria, ele vai no vizinho, vai chegar lá o cara que saiu lá, que fez um curso lá pela internet, ou fez um curso de fermentação natural, e ele vai começar a produzir do seu lado, e você vai deixar de faturar. Então, precisa fazer essas mudanças, que é importante, né? Se vocês quiserem anotar a receita, eu posso dar a receita logo, Jéssica? Pode dar, fica à vontade. Depois a gente sabatina de novo, entendeu? Tá, aí a gente volta para a pergunta. Só para dar a receita, para mim, senão eu vou acabar esquecendo da receita aqui. Então, você faz a autólise do pão. Você pode fazer no mínimo 20 minutos, ou pode fazer até um pouquinho mais de tempo. Espera aí que eu vou falar da autólise agora. Vamos ver, faz 20 minutos. Tá. Senão a gente vai esquecendo. É corrido? Olha, vamos para cá? Câmara. Pessoal, lembra daquele que a gente fez
mais ou menos faz uns 20, 25 minutos. Olha a diferença. Olha a diferença aqui. Ó, 20 minutos, gente. Ó, aqui, eu estou forçando, tá? Ó, se eu deixar isso aqui 1 hora, ele está quase da ponto de véu. Se deixar mais tempo, ele dá ponto de véu. Veja. Ó, eu puxava, lembra que eu puxava? Tem a imagem ainda aí? Que a gente puxava, ela rasgava? Então, se eu deixo mais um pouquinho, veja a sensibilidade dessa massa. Isso aqui porque tem 20 minutos. Então, se eu deixar um pouquinho mais de tempo, ó a diferença. Essa protease vai quebrando as enzimas do glúten e vai dar uma extensibilidade muito maior na massa. Então, por isso que é importante você fazer a autólise, tá? Eu sei que tem padaria que tem um volume muito grande e não consegue. Mas se você fizer um pão diferente, por exemplo, esse pão, veja, gente, estou com a receita aqui, ó, esse pão aqui, tá bom? O que tem nesse pão? Vamos lá para a receita? Pega a caneta e papel, anota aí, pessoal. Olha, então a gente faz a autólise. Depois da autólise, então você vai colocar 1 quilo de farinha de trigo, vai hidratar com 48% a 50%, vai depender da tua farinha. Deixa descansar no mínimo lá 20 minutos a 1 hora, ou pode deixar até 6 horas, não tem problema. Aí a segunda etapa, o que você vai colocar? Você vai colocar o levain, 200 gramas por cada quilo de farinha. Então, é 20% de levain, tá? 200 gramas. E você vai colocar 1% de fermentação. Você pode até, se você quiser uma fermentação mais longa, você pode até diminuir esse 1% de fermentação, que dá 10 gramas por cada quilo. Mas você pode botar menos. Depende do clima que você está vivendo. Se está no sul, está frio, está lá no inverno, vai ter que aumentar um pouquinho. A junção dos dois fermentos, do levain com o fermento, ele vai dar um pão mais saboroso, ele vai quebrar essa acidez que tem no pão, essa textura do pão. Vai dar um pão mais adocicado, entendeu? E aí você vai usar o sal. Eu uso 1,8% de sal, 18 gramas. Então, a receita é 1 quilo de farinha de trigo, né, 48% a 50% de água, 200 gramas de levain, que é 20%, 10 gramas de fermento fresco, biológico. Se você usar o granulado, você diminui, bota 1/3 dele, vai botar 3 gramas a 4 gramas, e 1,8 de sal, 18 gramas de sal, tá? Vamos lá, Jéssica, faz pergunta? Então, a farinha. Se eu tenho uma farinha para fazer pão, por que eu não uso, gente, aquela farinha? Então, eu posso tirar um pão diferente. Vou fazer esse pão aqui e vou conseguir vender ele com diferença de R$ 2, R$ 3 a mais no quilo. Não é legal você fazer um pão desse? Você vai vender R$ 2, R$ 3 a mais no quilo, R$ 4, depende. Porque o cliente vai pagar. Porque quando o cliente começar a comer esse pão, ele vai notar a diferença desse pão para o pão francês comum. Aqui que tem. Ah, outra coisa que eu esqueci, geralmente eu coloco na receita desse pão um pouquinho de manteiga. Eu uso manteiga no pão, mas aí tem que ver, porque tem gente que tem problema de lactose, ou você pode usar a banha de porco, ou a manteiga, ou margarina, né, que a gente usa em torno de 20 gramas para cada quilo, tá? Então, bota na receita aí também. Depois a gente pode disponibilizar, né, Jéssica, a receita bem detalhadinha no site da Muito bom, BIP. a gente vai amar. Pode perguntar. Então vamos lá, tem mais pergunta. A Fernanda Lopes da Costa, ela já tem um tempinho que ela perguntou se esse pão na hora de assar vai vapor também. Vai vapor também. Na hora de assar, você precisa dar o vapor. Gente, Perfeito. Olha, pessoal, muita atenção, por favor, muita atenção no vapor da sua padaria, do seu forno. Gente, o pão francês precisa de vapor. O vapor é essencial para o pão, para dar o craquelado, para dar a coloração, é importantíssimo. E tem muita gente, às vezes eu vou visitar uns colegas da gente, meu Deus do céu, o forno está sem vapor, o padeiro está lá com aquela bombinha jogando água, daqui não dá o vapor. Então, cuidado com o seu vapor no forno, cuidado. Cuida do seu pão francês, que você vai atrair o cliente para dentro da sua loja. Isso que é importante.
Olha, Ótimo gente, alerta, professor. eu viajei o mundo, eu conheci um bocado de país no mundo. Pão francês só tem a gente aqui, aí, o cacetinho, o carioca, né, o pão de sal. Só é a gente que fabrica. Agora que tem um cara que veio aqui, um português, está vendendo que só em Portugal, porque ele está fabricando esse pão da gente aqui. Né, muito parecido. Na Flórida também tem um pessoal que está fabricando, os brasileiros estão produzindo, os brasileiros que moram lá. Então, é um pão que é nosso, nós temos que cuidar dele. Esse é o nosso pão raiz aqui do Brasil, o pão que dá simbologia, o pão brasileiro é esse, né? É isso aí. O Oriundo de Supermercados tem um representante aqui perguntando se o levain foi adicionado no processo de autólise. O Não, levain foi adicionado não, no não, processo de autólise? não. Não é bom você fazer o levando no processo da autólise, tá? Então, perfeito. O Você Ângelo faz Souza. só farinha e água, gente. Ó, só farinha e água. Por quê? Porque vai liberar, né? Ele vai dar essa textura, a autólise vai liberar. Ó, vamos imaginar o seguinte, ó, o que que acontece? O grão de trigo, ele tem a gente calcula entre de 13 a 16% de proteína, varia o trigo que você está usando. 70%, 75% ou 70, até 78% é amido. Então, imagina você vai pegar uma esponja que você lava a louça em casa, você tá, né, lava a louça. Se você coloca o sabão nela e não der um apertozinho nela para o sabão penetrar nela, uma gotinha de água para que molhe, se você botar o detergente nela, e ela vai-se embora. Se jogar água, vai-se embora o detergente, não molha. Né? Ou se você colocar dentro de um balde com água, uma esponja, e você não fechar ela e soltar devagarinho para que ela vá penetrando a água, para ela poder encharcar de água, é assim o processo do amido da farinha. Então, se você dá um tempo para que esse amido absorva a água, que ele se abra para poder absorver a água, para poder... aí vai acontecer essa reação da protease, essa enzima, que é natural do grão de trigo, e ela vai começar a se abrir, vai começar a degradar o glúten, né? E aí você vai, no batimento, você vai poder formar mais rápido a malha de glúten dele e vai dar mais sensibilidade na tua massa. Então, essa a comparação que eu faço, né? Você dá tempo para que consiga o amido absorver essa água. E olha, gente, vocês podem medir, eu tenho certeza que vocês vão hidratar de 1 a 2% a mais as suas massas, viu? E quem faz uma ciabatta, você fazer uma ciabatta com autólise, né, um pão de fermentação natural, eu trouxe até uns pães que eu faço aqui, fermentação natural, para você estar em cima da mesa. Fazendo isso aqui, gente, olha, muda completamente. Por exemplo, a gente faz aquele baguetinho do francês. Se você dá esse descanso, na hora que você vai fazer o baguete do francês, vai ser um francês muito melhor, muito mais saboroso. Né? A gente usa muito para fazer o sanduíche que o pessoal gosta, né? Sanduíche natural, essa coisa assim. Vai, Jéssica, rocha aí. O tempo está correndo. Professor, só para confirmar aqui para quem está nos assistindo. Então, todo esse processo, depois a gente vai colocar o passo a passo lá no site da ABIP, correto? E aí estão perguntando Correto. também sobre a receita do levain. Podemos falar que a gente coloca lá também, no site da ABIP? Pronto. A gente Então, coloca no site. fechou. Tá? Marcos André que perguntou aí a receita, vamos colocar lá no site da ABIP para todo mundo ter acesso. Professor, o Isso. Hamilton Oliveira, ele perguntou, depois da autólise, quando que entra o fermento? Qual é o momento? Pronto. Você fez a autólise, você pode já começar a colocar o fermento. Eu deixaria sempre, eu aconselho, vocês sempre deixar o sal por último. Deixar bater a massa um pouquinho, ela batendo ali 2, 3 minutos, aí você adiciona o sal. Aí você pode colocar o fermento, pode colocar o levain, tá? E pode colocar a manteiga ou margarina ou banha, depende daquilo que você for usar, né? As 20 gramas para cada quilo. Tem mais pergunta. Quais as diferenças, e se tem diferença em fermentar no armário e numa câmara de fermentação? Não.
A câmara de fermentação, ela vai te dar um controle, né? Então, por exemplo, eu posso fazer esse pão hoje, eu posso fazer ele, eu deixei fermentar 2 horas fora, passei na modeladora, fiz um processo manual para sair dessa forma, né? Sair dessa forma aqui, fazer o biquinho, né? Porque a modeladora não faz, aí você faz esse biquinho nele, fica bonito, ó, né? Ele fica um pão bonito. Aí, eu posso colocar na câmara de fermentação, eu tenho uma câmara aqui atrás, ó, dá para ver aqui a câmara, eu tenho uma câmara, eu coloco aqui, eu vou regular ela a 3 graus, a 4 graus, tá? E aí eu posso assar esse pão amanhã de manhã. Eu posso dar um tempo para ele, entende? Então eu posso alongar isso aqui. Muito bom. Professor, o William Kelson, ele está parabenizando, né, pela essa grande aula e está te pedindo uma opinião. Opinião sobre a qualidade final do produto quando ele é assado no forno turbo e no forno de lastro. Veja, a gente está num dilema aqui que a gente está fazendo. Veja só, olha, se eu tenho condições, eu compro um forno de lastro. Vou contar a minha história. Eu comecei a minha empresa numa comunidade carente aqui de Recife, uma comunidade chamada Santa Mara, o nome dela chamada, antigamente era chamada, era Ilha do Inferno, hoje é Ilha Santa Terezinha, tá? Do lado do Shopping Tacaruna, aqui na Avenida Gabriel Magalhães. Então, eu comecei ali em 1996, aqui em Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco. E lá, eu não tinha condições de ter um forno de lastro, eu fazia no turbo. Mas no turbo eu tirava o melhor pão francês. Então eu tinha cliente que parava ali para comprar o pão quando ia para Olinda, porque sabia que ali tinha o melhor pão que eu fazia. E eu usei o forno turbo até há 10 anos atrás. Foi onde que em 2011 eu consegui comprar um forno de lastro, tá? Então, para você ver, o forno de lastro, ele vai dar eu acho que dá uma qualidade muito melhor. Mas se eu não tenho condições de ter o forno de lastro, eu tenho que tirar no forno turbo o melhor pão. E você consegue tirar o melhor pão. Você fazendo esse processo, você vai tirar o melhor pão, tá? Qual é o cuidado? Se o meu forno... Porque hoje a tecnologia avançou muito, né? Hoje a gente tem forno turbo aqui que tem 2 hélices, 3 hélices. Então, isso ajuda. Nós temos forno turbo que tem uns tubos na lateral que ajuda muito. Mas eu sou padeiro velho, sou padeiro raiz, eu prefiro do lastro. Porque eu aprendi a fazer pão com a minha mãe no forno de barro, feito de tijolo, que tacava fogo, depois tirava a cinza, a brasa e botava o pão lá para assar, né? Botava uma palha de milho para ver se pegava fogo, se não pegava uma palha seca, a gente tinha de reserva para ver a temperatura do forno. Foi assim que eu aprendi a fazer pão. Então, mas é muito isso, a tecnologia hoje está muito avançada, a gente tem equipamentos, olha, só para você ter uma ideia, eu fui ali, vou fazer esse pão num forno, não parece que é um pão de chapa para cá, né? Pão na chapa, mas no forno que existe, né? Aqui a prática tem um forno Compax Express, me parece que é o nome. A gente fez isso aqui. Só que já tem umas 3 horas que nós fizemos isso aqui. Mas deu certo. Então, você tem tecnologia hoje, a gente tem que acompanhar a tecnologia. Por isso que é importante, gente, olha, a gente está numa live, né, hoje, um seminário que acontece, né, que a BIP faz a cada 3 meses, né? Veja a importância disso aqui, gente, para a gente trocar esse conhecimento, né? Eu estou passando para vocês um pouquinho do meu conhecimento, e eu ainda digo, eu estou aprendendo a fazer pão. Eu estou aprendendo ainda a mexer com tecnologias novas, né? Fazem 3 anos que eu adquiri uma câmara climática. Então, todo o processo você vai melhorando. O importante que eu digo, pessoal, é ter a cabeça aberta, a mente aberta. Eu digo para vocês, todo dia eu acordo pela manhã e peço que Deus me dê uma mente aberta, sempre, para que eu possa aprender com cada um pouquinho. Vamos embora?
Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Você está falando sobre forno, professor? Depende do forno, então, esse tempo no pré-assado, né? O pré-assado também, você pode fazer o pré-assado no forno turbo sem problema nenhum e congelar ele, né? Se você tem o ultra, ideal. Se você não tem o ultra, vai para a câmara fria, vai para o freezer, né? Até você conseguir ter o ultra. Mas aí É o dessa tempo vai forma. variar de acordo com o forno que você usa. Eu não entendi a pergunta, porque eu O estou tempo, o tempo vai Exatamente, o variar de tempo é acordo. variado, é. Porque assim, eu te dou 14, 13 minutos, 12, mas vai depender do forno. Olha, se você assar num forno turbo um pão abaixo de 14 minutos, eu acho que. Né, presidente? Estou aqui com o João, que é o nosso presidente, a gente tá. Eu acho que é complicado. Tem que ser acima de É, 14 né? minutos, tá? Perfeito. Era uma pergunta ali do Lucas de Jesus Nascimento, interagindo com a gente aqui no chat. Professor, a gente está quase chegando perto do nosso horário, mas antes de da gente encerrar, eu queria que você só a gente pudesse voltar em algumas perguntas assim chaves, né, de destaque sobre a técnica de autólise, por exemplo, a gente lembrar. Ela vai melhorar o pão francês? O que ela vai melhorar no pão francês ao executar essa técnica? Olha, ela vai melhorar a textura do pão francês, ela vai, a autólise, ela vai fazer com que retenha mais o dióxido de carbono, que é o CO2, e aí isso aqui você vai conseguir. Eu estou chamando aqui para tirar o pão que saiu, para a gente dar uma olhadinha. Olha, veja que lindo esse pão, pessoal. Não, o outro não precisa tirar para cá. Ah, vai trazer o outro. Tá bom aqui? Eu acho que todo Olha, mundo nesse momento deveria estar querendo ficar aí nesse estúdio aí, hein? pois é, aqui ele fermentava mais um pouquinho, né? Tá? Aqui é o outro. Ó, veja o serviço do padeiro, para tirar, Rafa. Ó, o padeiro preguiçoso, ó. Tá vendo aqui? Estão vendo? Cadê a pestana desse pão? Isso aqui foi o corte. Pega um que abriu a pestana lá, aquele lá, por favor, Rafael. Então, aqui, ó. Não puxei a gilete direito, fiz com pressa, ficou um pão feio. Isso é assinatura do padeiro. Aí o cara não dá atenção nisso aqui, diz, não sei o que, não. Não tiver isso aqui, não presta, gente. Ó, isso aqui eu fico danado com um negócio desse. E a gente faz errado, tá vendo? Ó, aqui, ó. Mesmo pão, gente, ó. Mesmo pão, mesma assinatura. Qual tá mais bonito? Tá quente, viu? Qual é que tá mais bonito? Diz aí. Ai, tá vendo, Eita! pessoal? Então, aí que eu digo, todo capricho a gente tem que ter. A gente precisa ter o capricho no pão francês, porque o pão francês é que atrai o nosso cliente para comer o pão de fermentação natural, para comer um lanche. É o pão francês que traz, né? Então, É isso que é legal o senhor importante. falar isso. É muito legal você falar isso. Tem a técnica, mas também tem o amor, né? Aquele cuidado, aquela atenção especial na hora de produzir. Eu fico com vergonha quando faço um pão que não abre pestana. Mas acontece, tá vendo que acontece com qualquer um? Acontece. Mas procura melhorar. Então, esse pão aqui foi o congelado, ele fermentava mais um pouquinho, né? A gente teve que colocar logo no forno para vocês observar. É um pão que cada um tem um estilo de pão, né? O nosso pão, na nossa empresa, ele é um pão um pouquinho menor, um pão de 50 gramas, mas ele não é um pão muito grande, eu tiro um pouquinho mais maçudo. Vou abrir um aqui para vocês verem. Aqui. A gente pode ver. Olha, tá quente ainda, né? Mas vê que coloração branca, né? Perfeito. O pão, né? A coloração, a textura, o assamento, ele fermentava um pouquinho mais, mas saborosíssimo. Aroma. Vamos lá? Pode perguntar, Jéssica.
Tem mais alguma pergunta? Cortou? Oi, Cortou, vamos lá. Tem sim, tem mais umas perguntas que é aquelas rapidinhas, só para a gente destacar algumas que são bem importantes. Farinha, a gente pode usar qualquer uma? Pode, uma boa farinha, você usa uma boa farinha. O pão francês, olha, como a gente já tem os nossos moinhos, que eles têm farinha apropriada para o pão francês, né? Então, a gente usa essa farinha, mas você pode fazer com a... eles têm vários ramos, tem gente que gosta do pão mais branquinho, então, o miolo, né? Para sair mais branco, como eu mostrei para vocês. Tem uns que gostam, que às vezes isso aqui o cliente não faz questão. Então, vai muito do cliente, né? Porque às vezes é engraçado que na padaria da gente o cliente chega, às vezes olha, tá escuro a massa e tal, né? Que aí a farinha tem mais cinza e tal. Então, dá para fazer com uma farinha boa. Perfeito. E em termos de custo, professor, a técnica da autólise, ela impacta muito? Não escutei. Quando Eu não entendi a pergunta, porque o som está... Não, sem problemas, a gente repete. Sobre a técnica da autólise ainda, em termos de custo, qual é o impacto? Em termos de custo, não. Você vai ter um benefício. Você vai aumentar a sua lucratividade, porque você vai aumentar um pouquinho mais a questão da hidratação. O cliente lá na ponta, quando ele comer seu pão, ele vai perceber a textura do pão, a diferença da textura, do aroma do pão. Então, ele vai perceber isso aqui. Então, você vai ter um benefício, você fazendo a autólise. Entende? Não vai ter custo. O custo que seria, vamos supor, de você organizar a logística da sua empresa e fazer a questão de você deixar os 20 minutos ou deixar uma hora, só essa questão de logística. Na hora que você faz a logística em sequência, é tranquilo. Perfeito. Duas perguntinhas para a gente encerrar aqui. Essa primeira parte de perguntas. É necessário um ultracongelador para fazer pão francês bom? E a segunda, o pão não fica ressecado se a gente usar o ultracongelador? Ele perde sabor, ele pode perder crocância? Veja, se você for fazer um pão congelado, né? Nós vamos fazer o pão congelado. Se você alongar esse processo muito tempo, acima de 14 dias, aí você já precisa ter um ultracongelador. Por quê? Porque ele vai não deixar formar os cristais de gelo dentro do seu freezer. Agora, se você não tem condições ainda de comprar um ultracongelador, começa pelo freezer. Não alonga acima de... Faz pão para 7 dias, para 8, para 10 dias. Dá para você começar a fazer, tá? Agora, se você tem condições de comprar um ultra, você compra o ultra, porque ele vai fazer o congelamento mais rápido desse pão. Mas aí vai de cada poder aquisitivo de cada empresa, né? Tem empresa que consegue, tem uns que já não conseguem. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, que é possível você começar a fazer o pão congelado com o seu freezer, né? Ou com sua câmara fria que vai a menos 18. Começa por ali, não alonga acima de 10 dias ali, no máximo estourando 14 dias, no máximo, porque senão ele vai dar cristal de gelo. Mas se você tiver condições de comprar um ultra, eu vejo a seguinte, gente, olha, eu vou ser sincero para vocês, veja, se eu tenho grana para comprar um carro, vou trocar de carro, cara, eu pego esse dinheiro que eu vou trocar do carro e compro um ultra. Eu pego o dinheiro que eu vou trocar o carro, vou comprar um forno. Depois eu compro, porque a visão minha é o seguinte, o meu ultra, o meu forno vai me dar um carro. O carro não vai me dar forno, não vai me dar meu ultra. Então, é muito simples. Eu sou, assim, muito simples em falar, tá? Então, a preferência está naquilo que você quer para a sua empresa. O que é que você quer? Aquilo que eu falei no início. Bem legal essa deixa. O que a Alice perguntou para o gato? Esse caminho, esses dois caminhos, vai para onde? Para onde você quer ir? Aí a pergunta eu volto, para onde quer que você quer ir? Qual é o caminho que você quer tomar?
né? Porque o caminho vai a qualquer lugar. Agora, você que tem que escolher o caminho que você quer. Então, se você está aqui nessa live, é porque você quer mudar. E essa é a mudança que é importante. É muito importante essa mudança. Porque você está querendo, você está aqui passando esse dia, nesse momento, aprendendo desde a informatização, né, a conservação, a produção dos pães. Então, você quer mudar. Então, é importante você fazer isso. Presta aquela folha ali, João. Tem uma frasezinha que eu vou... Tá acabando? Pronto. Então, Gugel. Acabou, né, Jéssica? Professor Gugel, chegou uma última pergunta aqui para mim. Eu vou aceitar, porque a pessoa é importante. É nosso diretor aqui, parceiro, João Galdino. Ele perguntando sobre a hidratação, se ela pode ser maior, né? E qual seria o máximo? Olha, a hidratação vai depender da sua farinha. Veja, a gente usa, depende da farinha. Tem farinha que pega um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu aconselho você começar a autólise, porque se a gente pegar a autólise, vou pegar novamente aqui para mostrar para vocês rapidinho, o tempo, ó, ela está ficando cada vez mais elástica. Desliga ali, Paulinho, aquela máquina ali um pouquinho. Aí ela aumenta. Ó. Então, vai depender muito. Você vai dando mais tempo na autólise, ela está relaxando a massa. Lembra que eu falei que a protease ela vai quebrando as enzimas do glúten, então ela vai dando extensibilidade. Então, vai depender muito da farinha. Eu aconselho você começar entre 48 e 50. Por quê? Você vai colocar o levain. Agora, se você não usar o levain e fizer sem o fermento, só fizer com fermento biológico, aí você pode hidratar um pouquinho mais, porque lembrando que o levain, se eu estou colocando 20%, 200 gramas em cada quilo de farinha, eu tenho ali 73% de água. Se eu somar 50% com mais 73%, eu vou ter 57% de hidratação nesse pão, tá? Perfeito. Professor, só vou ler 3 comentários aqui. Eulália Nascimento falou, trabalho de Gugel é incrível. Edmilson também diz. Muito obrigado. Sempre tive um fascínio por pão francês. O Ângelo de Souza também comenta, pão francês campeão de vendas, merece toda a atenção. Parabéns pelo tema e na escolha do mestre Gugel. Professor, muito obrigada, viu? Foi uma grande aula, sem dúvida. Eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para todos os panificadores e convidar o nosso presidente Paulinho, que eu sei que está aí desfrutando desse cheirinho de pão maravilhoso, para dar um oi para a gente também. Para dar um oi, né? E é isso, a palavra é de vocês. Eu só queria deixar 2 frases para vocês que estão ouvindo aqui. Vamos lá. Gente, um desistente... nunca vence. Um desistente nunca vence. Um vencedor nunca desiste. Tá? Outra coisa, você pode fazer se você acreditar que pode fazer. Tá bem? Então, essas 2 frases que eu deixo para vocês. Perfeito. Fala aqui. Aqui fala alto. Seu Gugel, agradecer ao senhor. Perfeito a aula. Acho que em todo o Brasil e o pessoal que está assistindo em outros países, em outros estados, deve ter gostado muito. A gente fez o melhor possível e, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer à BIP, porque está dando essa oportunidade de a gente fortalecer os órgãos de classe local. Queria agradecer os parceiros da gente nacionais, que são a M. Dias Branco, a Felipe Mori e a JTI, os nossos parceiros aqui locais, PM Informática, Bung, Cube da Cotação, Ferneto, FIEP, IEL, IRIX, Moinho Cruzeiro do Sul, Padeirão, Prática, Ramalho, Senai e César. Se tem alguém nos assistindo que ainda não é ligado a seu órgão de classe local, isso só foi possível pelo associativismo, sindicato, associações, cooperativas juntos, com as nossas federações, e com a nossa BIP, que é a nossa Associação Nacional. Então, se você ainda não é filiado a seu órgão de classe lá no seu estado, procure o órgão de classe do seu estado, porque isso só foi possível por estarmos todos juntos e trazendo o melhor para a panificação brasileira. Seu Gugel, mais uma vez, obrigado. E de uma forma muito carinhosa, eu queria agradecer
o espaço cedido pela prática. Muito obrigado, Robson, Ângelo, o espaço está perfeito, está bonito. Muito obrigado. Uma palavrinha rápida, nada mais oportuno que está chegando agora o Dia Mundial do Pão. Cuide do seu pão francês. Eu acho que eu poderia até sugerir a gente fazer um trabalho, assim, também voluntário, de amor mesmo. Já você fala tanto em amor e tanto em Deus. Cuide do seu pão francês, a gente pode estar aqui à disposição para tirar dúvida. A gente já ajudou vários colegas. Eu acho que isso vai virar um case, sim, com certeza. Agora, em outubro, a gente vai, e alguns estados vão nos ajudar nisso, fazer a campanha do pão de especialista. Eu acho que a gente tem que sair dessa guerra com posto de gasolina, com fábricas de pão, com supermercados, com distribuidores, com pequenos comércios que vendem pão. Que pão você encontra em vários lugares, mas o verdadeiro pão francês, o legítimo pão francês, apenas com os especialistas. Então, cuide do seu pão francês. Faça o melhor pão que você pode com as suas estruturas, com o seu maquinário, com o seu padeiro, com o seu forno. Aqui você vai ter resultado. Você melhora o seu pão francês, você vai ter mais rentabilidade, é o nosso maior gerador de fluxo, é quem traz liquidez para a padaria, e você vai ver realmente as coisas mudarem. Não é isso, Gugel? É isso. A gente está à disposição para isso. A mensagem é essa, Dia Mundial do Pão chegando, cuide do seu pão francês. Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer primeiro a Deus por estar nesse momento, por me dar esse dom de fazer pão. E agradecer a todos vocês que tiveram nessa tarde maravilhosa. Desculpa aí se eu me exaltei um pouquinho, mas é que eu sou, eu gosto de passar, eu acho que a gente tem que ter um amor muito grande, tem que ter farinha na veia mesmo, né? Então, agradecer aqui a Prática por ter aberto esse espaço, a Robson, a Ângelo, ao Moinho M. Dias Branco, a Bung, ao Moinho Cruzeiro do Sul, a todos os patrocinadores que Paulinho citou aqui. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e fiquem com Deus. Grande abraço, obrigado, gratidão. Bom demais, gente, bom demais, parabéns, muitas palmas para vocês. Professor, muito obrigada, viu, gente? E lá no Instagram, Gugel Padeiro Artesão, tem muita dica e foto, gente, para a gente ficar babando. Eu entro lá, ó, dá vontade de comer ali a tela do computador e do celular, de tão coisa deliciosa das coisas que ele posta. Então, quem quiser aprender mais, segue o professor lá nas redes sociais e segue também o @abibpanificação, que lá você vai ficar sabendo de tudo e todas as novidades do setor de panificação, viu? E você quer falar alguma coisa, professor? É isso mesmo, né? É Gugel Padeiro Artesão, né? Isso, o canal no YouTube também, Gugel Padeiro Artesão. Perfeito, vale a Campo pena Fértil seguir. de Padaria Gourmet, a minha empresa, tá bom? Perfeito. Gente, segue lá porque vale a pena, viu? Esse seminário, ele tá bom demais. E se você acha que acabou, não acabou não. Pode ficar alegre de novo, porque ainda a gente tem muita coisa pela frente. Inclusive, os nossos expositores estão lá na Feira de Negócios, esperando vocês com produtos, serviços e também com brindes. E por falar em brindes, o presidente da ABIP, Paulo Meneghelli, informou que vai sortear um tablet novinho para aquele participante que visitar todos os estandes e marcar a presença aqui no auditório. Então, tá fácil demais, né? Se você está aqui nos ouvindo, então você já completou 50% da tarefa. Então, corre lá na nossa feira de negócios, interage com os nossos parceiros, que você já garante o seu nome na disputa. Eu estou indo para lá e já volto aqui para o auditório às 5h45 para a gente ouvir a nossa próxima palestra, tá bom? Um abraço e até mais!